A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, solzinho aí nos visitando, né? E ainda mais para a gente falar de um tema muito importante, interessante, que a gente precisa praticar muito em nossas vidas, que é sobre o perdão. E estamos aqui com o nosso irmão de doutrina espírita, Geraldo Leburg, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, o perdão, baseado no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então acompanhe com a gente o tema de hoje. E aí eu já pergunto a vocês, existe alguma mágoa no seu coração que você precisa perdoar? Existe alguém que lhe fez alguma coisa no passado e você ainda não conseguiu totalmente perdoar essa pessoa? Ou, por outro lado, será que nós já magoamos alguém que nós também precisamos pedir perdão? Vamos refletir no nosso programa de hoje, acompanhe com a gente. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente gratidão. Obrigada pelo dom da vida, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui matriculados no nosso querido planeta Terra. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que este planeta escola tem nos oferecido para o nosso crescimento moral e espiritual. Obrigada, Senhor, pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde. Obrigada pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo trabalho, pelas oportunidades de estudo, por todas as bênçãos, Senhor, que diariamente recebemos e muitas vezes esquecemos de agradecer. Sendo assim, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor envia às nossas vidas, pois sabemos que é o que nós necessitamos, que é o que precisamos nesse nosso processo evolutivo, incluindo aí as dores, as dificuldades, os desafios do dia a dia, que são mestres para nos auxiliar no nosso progresso. E se pudermos, Senhor, ainda lhe pedir algo, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para vencermos nossas más tendências, vencermos o orgulho, o egoísmo, perdoarmos aqueles irmãos que nos ofenderam, da mesma forma que muitas vezes nós também precisamos do perdão pelas ofensas que causamos. Seja conosco, Mestre Jesus, abençoando todo o nosso querido planeta Terra, em especial aqueles irmãos que mais sofrem. Que assim seja. Bom, vamos começar nosso bate-papo então com o Geraldo. Hoje a gente vai falar sobre o perdão e quem de nós não precisa pedir ou perdoar alguém nessa nossa jornada, né? Então, para a gente começar, Geraldo, gostaria de te perguntar, perdoar e não perdoar significaria absolver e condenar? Um bom dia para você, Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia para os ouvintes da Rádio Correio da Serra. Essa questão do perdoar ou não perdoar, nós, de uma forma simplista, imaginamos que perdoar é absolver, simplesmente, e que não perdoar é condenar. Mas nós nos esquecemos, nesse julgamento assim, simplista, de que as coisas são muito mais complexas. Perdoar tem que ser sempre incondicional, tem que ser sempre sem a condição, a cobrança. E ele é uma libertação, perdoar. Ele faz bem para quem é perdoado, ele faz bem para quem perdoa. Já o não perdoar é uma condenação, é realmente uma sentença. Principalmente para aquele, o ofendido, que não se libera dessa carga, ele não se liberta, né? Porque ele conduz a mágoa, ele conduz essa dor, né? Que está sempre prendendo a acontecimentos que não são agradáveis.
que não são agradáveis e que vão fazer, né, uma cadeia, uma penitenciária na vida dele. Então, perdoar é absolver, e não perdoar é condenar-se, é condenar quem detém o poder do perdão, porque ele não está se libertando e não está libertando aquele que com ele contraiu algum tipo de débito. E se você que nos acompanha no Seara Espírita tem alguma dúvida a respeito do perdão, gostaria de fazer alguma pergunta para o Geraldo, mande sua pergunta pelo WhatsApp, no 98413-8111, né? Quem sabe não é a oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre a questão do perdão. Agora, Geraldo, na lei divina, existe perdão sem arrependimento? Olha, Deus nos deu, através da providência e da misericórdia divina, todos os recursos para que nós possamos viver uma vida reta, uma vida limpa e não resvalarmos em erros. Mas também nos deu o livre-arbítrio, e nós, fazendo uso desse livre-arbítrio, que é o mérito das nossas ações, né, ou da falta das nossas ações, nós incorremos frequentemente em algum deslize. Deus não nos cobra, porque Ele nos deu a condição de vivermos livres e utilizarmos essa liberdade. Mas nós temos a responsabilidade de utilizá-la corretamente. Então, Ele nos dá, né, algumas ferramentas. Quando erramos, né, nos dá algumas ferramentas. Algumas são ferramentas íntimas, né, que estão dentro da nossa consciência, que está sempre, constantemente, a nossa consciência está nos ditando, né, nos intuindo, nos colocando no rumo certo. E o arrependimento, quando erramos, quando ofendemos alguém, o arrependimento é a primeira ferramenta dessa série de ferramentas que estão à nossa disposição. Nós, ao sentirmos o dano que provocamos, né, a falta que cometemos, né, vai gerar em nós uma acusação interna. A consciência vai nos dizer: você errou. Então isso vai provocar em nós o arrependimento, e o arrependimento vai gerar o remorso, aquela dor, né, de ter feito algo errado, tanto com relação a outra pessoa quanto a nós próprios, porque infringimos uma disposição natural, que é a disposição, fomos criados para o bem. E desse passo, que é o segundo passo do remorso, né, aí nós vamos ter que dar o terceiro passo, que é o passo mais penoso para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para o nosso amor próprio, que é o da humildade. É o de fazer o meia-culpa. Olha, errei, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito aquilo, então vou procurar, né, a ter uma atitude de humildade e buscar aquele a quem ofendi, ou se não este individualmente, mas aquela coletividade ou aquela situação que eu infringi, e vou procurar me retratar, procurar realmente exercer, né, através da humildade, o pedido de perdão. E esse pedido de perdão, quando nós encontramos a pessoa a quem nós ofendemos, e ela tem, né, a nobreza de nos conceder esse perdão, de entender a nossa falha, ele vai nos levar a um outro ponto. Não está aí simplesmente quitado a conta. Nós precisamos proceder à reparação. Se não, com aquela pessoa a quem nós ofendemos, porque se assim fosse obrigatoriamente, nós estaríamos vinculando essa pessoa também a um processo da qual ela não tem culpa. Ela foi a pessoa que nós ofendemos, a pessoa ofendida. Aí nós temos que buscar, né, a reparação através da nossa reformulação íntima, da reforma íntima. Estarmos preparados para, em situação inversa de sermos ofendidos, sermos indulgentes com aquele que nos ofendeu. Entendermos que trata-se de uma situação talvez não inoportuna naquele momento, de um efervescer de ânimos, e que nós também estaremos na condição, posteriormente, teremos que perdoá-lo também.
incondicionalmente. É a reparação, feita muitas vezes para outro agente que não aquele ao qual nós ofendemos. É verdade. Agora, antes de perdoarmos alguém, seria conveniente nós esclarecermos o erro, ou seja, conversar sobre isso, esclarecer melhor os fatos, e aí seria o diálogo, né? Isso. Sem dúvida, se for possível, porque às vezes, né, há uma dificuldade muito grande. Às vezes a intransigência, a ofensa, ela está em si eivada de outras questões que até a aproximação, né, com o outro ente, ela é difícil. Então, nós, se tentarmos inoportunamente essa aproximação, podemos até dificultar mais ainda, né? agravar. Né? Então, quando for possível esse diálogo, essa conversa, é necessário que ela tenha assim um tom de esclarecimento, um tom de igualdade, nunca da exibição da superioridade, de eu sou melhor que você, estou aqui abrindo mão, você me ofendeu, mas eu te perdoo. Nunca nessa condição. Na condição realmente do diálogo, que é o entendimento de duas ou mais pessoas procurando resolver o mal-entendido, procurando acertar. Geralmente é uma tarefa das mais difíceis que tem nesse processo da ofensa, né? Da ofensa recebida ou da ofensa praticada. É uma das fases mais difíceis, né? Mas se houver condição, será muito bom. Porque será um crescimento das duas partes, né? Aquele que talvez assim inadvertidamente ofendeu e o outro que foi vítima, entre aspas, dessa ofensa, né? Será um crescimento. Vai haver com certeza ali um ganha-ganha para os dois. Com certeza. E como diria Jesus, né? Ou melhor, parafraseando Jesus, atire a primeira pedra quem nunca ofendeu ninguém, quem nunca magoou ninguém, né? Porque afinal de contas todos nós já magoamos, já ofendemos e também já fomos magoados, ofendidos. Ou seja, nós estamos desses dois lados aí, né? Quem precisa perdoar, mas quem também precisa pedir perdão. E aí a gente estaria exercitando a nossa humildade também, né, Geraldo? Sim. Quando a gente reconhece que a gente pisou na bola, que a gente se equivocou, exercitar a humildade também, né? E mesmo é preciso que nós tenhamos um senso crítico da análise da chamada ofensa, porque na maioria das vezes é algo de pequena importância, do dia a dia, corriqueiro, que né? Poderia ser relevado, não, deixa para depois a gente conversa, a gente acerta, mas às vezes a gente fica eternizando esse problema, essa desavença, e nesse processo, né, nós perturbamos muito do nosso dia a dia e também do campo mental que nós geramos, também prejudicamos a todos aqueles que estão convivendo conosco. Então, é necessário que dar importância àquilo que tem importância e procurar resolver dentro da mesma proporção da importância que é atribuída. E as coisas pequenas, esses pequenos deslizes, os chamados melindres, as ofensas à suscetibilidade, né, essas coisas pequenininhas, muitas vezes o melhor processo é fazer de conta que não aconteceu. Olha, eu não ouvi, eu não vi, e se sai assim pela tangente, não é a prática de covardia. E se aguarda um momento melhor em que possa ser retomado esse assunto ou essa situação onde houve esse desacerto, e aí sim, o diálogo vai levar ao esclarecimento, vai levar ao bem-estar das partes envolvidas. E quantas brigas, quantos fins de relacionamento não poderiam ser evitados se houvesse mais diálogo, se esperasse um pouquinho esse momento certo para falar, se falasse da forma mais acertada, né, Geraldo, como você diz, né, de ponderar o erro, o equívoco, mas sem também querer espizinhar o outro, né, sem querer também massacrar aquele que pisou na bola também, né, ou seja, o diálogo, né, o diálogo da gente entender que o outro errou, mas que nós também erramos muitas vezes, né.
Bom, agora e o perdão sincero? Porque às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas que não quero ver nunca mais nem pintar de ouro na minha frente, né? Então acho que esse perdão não é muito sincero não, né, Geraldo? A gente precisa trabalhar o perdão de verdade mesmo, né? Infelizmente, esse perdão, esse perdão condenativo perpetuamente, ele ainda é com certeza praticado com muita frequência. Eu te perdoo, mas some daqui. É dessa vez, mas da próxima vez, né? Já é uma ameaça, né? É uma ameaça, né? Então, esse não é um perdão da pessoa que está com o Evangelho dentro do coração. Não é um perdão da pessoa que está com a simplicidade dos ensinamentos do Cristo ou de qualquer outra crença que ela tenha, do seu mentor, do mentor da crença, aquele que nós temos naturalmente dentro de nós, que é o do bem. Esse perdão condicional, esse, na verdade, é um perdão vingativo. Ele é uma ameaça, na verdade, como você disse, e ele é preciso ser banido. Mas ainda acontece com a gente, que temos aí a luz da doutrina espírita nos esclarecendo, infelizmente, ainda acontece, porque ainda somos seres muito limitados. Nós, na escola da vida, ainda estamos lá no beabá, né, no início, estamos engatinhando, né, no aprendizado da nossa essência espiritual. Mas, no cotidiano, a gente tem sempre, né, a possibilidade de estar praticando essas primeiras lições, né, que o Mestre nos deixou, que estão aí, né, presentes no nosso dia a dia, que é o legado do Cristo, né? E vamos tentar, pelo exemplo, né, contagiar no bom sentido, né, o nosso próximo, né, os nossos familiares, nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem a gente convive, procurando ser assim sempre um mensageiro da alegria, da concórdia, né, e um bom exemplo, não ser para ninguém um cobrador, no sentido do tirano, daquele que é vingativo, não ser dessa forma. Eu acho que, na verdade, a gente vai caminhando pela evolução passo a passo, né? A natureza não dá saltos, né? E no passado, a gente fala, não perdoo de jeito nenhum, eu vou me vingar, vou fazer, vou acontecer, ou seja, era aquela situação de não perdoar de jeito nenhum. Hoje, às vezes a gente fala, perdoa, mas não quero nunca mais ver na minha frente. Já andou um pouquinho, né? Pelo menos não quer se vingar, mas, né, deu um passozinho. Mas acho que agora Jesus já nos convida realmente ao que você coloca, a esse perdão verdadeiro, sincero, realmente, né? Então a gente precisa refletir sobre isso para caminhar para esse perdão mais pleno, né? No nosso dia a dia. Nós já passamos com certeza por essas fases anteriores, né? Em outras encarnações, quem sabe até nessa mesma encarnação, e às vezes nós não lembramos, porque tem um ditado que diz que quem bate esquece, né? É verdade. Então nós não nos lembramos, talvez. Mas já temos assim esse senso, né, das coisas que têm que estar voltadas para o bem, para o lado correto. E se algum dia nós praticamos a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, né, e fizemos essa prática, né, do toma lá, do toma lá da cá, né, hoje temos a informação ampla e uma boa parcela da humanidade, com toda certeza, embora isso não seja divulgado, porque não vende, o noticiário, infelizmente, foca muito as tragédias, as coisas ruins, né? Mas tem muita gente que faz corretamente, que vive corretamente, anonimamente, lá no seu cantinho, mas são os grandes exemplos, né, da vivência com o amor. E através do amor é que a gente vai crescer, né, nos outros campos. E o campo que a gente precisa de maior necessidade de crescimento, sem dúvida, é esse de vermos no nosso semelhante o que queremos que seja visto em nós, né? De nos colocarmos na posição do nosso próximo, né? E nessa parte o maior problema, o maior obstáculo é esse da questão da ofensa e da prática do perdão de forma às vezes equivocada.
É isso, porque isso também envolve a questão da vaidade, do orgulho ferido, né? Do egoísmo, essas mazelas que a gente carrega ao longo dos milênios, né, de existência. Isso são os maus hábitos que ainda temos que controlar. É verdade. Mas estamos a caminho. Se a gente reconhece isso em nós, já é um passo, né? Para a gente progredir. Agora, nos colocando, Geraldo, na condição daquele que ofendeu, né? Porque em algum momento a gente já, com certeza, ofendeu, magoou alguém. Se nós nos arrependemos, ou seja, o culpado arrependido pelos seus fatos, né? Pelo ato que ele praticou, ele pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas para reparar aquele ato? Existe alguma forma de não ser essa lei de Italião, né, do olho por olho, dente por dente? Parafraseando mesmo, né, Jesus, né, o amor cobrirá a multidão de pecados. Exatamente. Né? Olha, nós na condição de ofensores, de praticantes da ofensa, nós não estamos imunes a ter que passar pelos processos, né, de arrependimento, remorso, né, humildade, né, e reparação. E esse processo envolve a outra parte. Mas em algumas vezes essa outra parte ela foi algo assim, talvez impessoal ou indireto, e que não há como quantificar, qualificar, como personalizar a quem nós devemos direcionar essa prática de libertação, né? Para que nós possamos exercitar então a humildade de pedir o perdão e reparar os nossos erros. Então, e aí, como fica? Eu vou ter que conviver com essa dificuldade, com essa dor na consciência eternamente? Não. Desde que eu tenha feito, né, essa ginástica mental, né, que eu tenha exercitado essa capacidade da percepção de que eu errei, uma vez, se não conseguir esse erro ser sanado com a outra parte, eu tenho que me reprimir, me educar, para que futuramente não venha a acontecer novamente, e que eu possa também ter ações de busca através da vontade de melhorar, de ter o merecimento em outras áreas ou nessa mesma área, que é a da indulgência, né, da caridade, da convivência, do diálogo, eu não precise ser penalizado, né, por esse erro. Embora, assim, a situação aí vai se processar mais no campo íntimo. Mas eu vou estar me preparando para ser uma pessoa mais tolerante, para ser uma pessoa mais aberta ao diálogo. Então, isso vai produzir seus frutos. E os frutos que a gente precisa buscar nisso aí é estarmos em acordo com os desígnios que o Criador nos deu. E vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje, perdão. E aí agora a gente entra na parte da conciliação. Lembrando que nós estamos baseando no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o Geraldo está então trazendo para a gente esse tema tão importante para a gente trabalhar na nossa vida, no nosso dia a dia. Geraldo, e agora vamos para a conciliação, né? Bom, Jesus tem uma passagem que ele diz para nós, né? Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra, né, que está lá no Evangelho que Jesus traz para nós. Mas eu te pergunto, e se o adversário não tiver muito afim, né, de se reconciliar, não tiver como um desejo de fraternidade, não estiver muito querendo nos perdoar pelos equívocos? Como é que fica a situação, Geraldo? Bem, eu vou fazer uma escapulida aí pelas metáforas. O nosso adversário maior, né, somos nós próprios. Né? E nós colhemos essas incertezas, esses problemas, porque ainda não nos conhecemos. E esse desconhecimento é que nos leva a práticas, né, que são, às vezes, despercebidas num determinado momento, mas ofensivas aos nossos semelhantes. Então, o primeiro passo,
importantíssimo, sem dúvida, será nós nos conhecermos e praticarmos, né, essa reconciliação conosco mesmo, nos situarmos na nossa condição de vida, na nossa realidade, nas nossas limitações, e com essa conciliação conosco mesmo, nós estaremos preparados para buscar não errar. Mas se assim mesmo ainda incorrermos em algum tipo de erro e tivermos essa bagagem, né, já aí bem delineada, né, do conhecimento de nós mesmos, vai ser muito mais fácil nos reconciliarmos com o nosso adversário, com o outro, a pessoa do outro. Mas se nós tentarmos, através dos passos, né, do arrependimento, do remorso, né, da humildade, e não tivermos campo de aceitação desse outro com quem tenhamos um débito, nós não vamos também ficarmos paralisados nessa espera eterna, porque os tempos passam e outras situações necessitam do nosso concurso. E mesmo o tempo é o remédio, ele funciona para os dois lados, para quem precisa do perdão, tanto quanto para quem precisa perdoar. Ele vai ser, no final, para todos, né, uma libertação, um alívio. Aí vai chegar um momento, quando menos se espera, ô fulano, ô Beltrano, olha só, vamos conversar, isso, né? Se nós estivermos zelosos com o nosso proceder, com certeza podemos esperar que esse momento chegue em alguma hora. E isso estará sendo trabalhado, né, no nosso subconsciente, no subconsciente do outro, estará sendo trabalhado através dos nossos guias espirituais, que buscarão essa oportunidade de nos aproximar oportunamente. E às vezes isso não acontece nem nessa existência, né, Geraldo? Às vezes é necessário uma nova existência em outra configuração, às vezes familiar, né, de proximidade, para a gente conseguir perdoar aquele irmão ou pedirmos perdão através de outras formas, né, que a vida aí nos encaminha, porque nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa dureza de coração, às vezes não nos permite que nessa existência mesmo a gente resolva esse problema. E acaba que a gente vai adiando um problema e aumentando um problema que talvez poderia ser resolvido mais facilmente, como você colocou, pelo diálogo, né? Isso. Não haverá, vamos dizer assim, exclusão de qualquer débito que tenhamos que quitar. Ele, se não puder ser quitado de momento ou num futuro próximo, em algum tempo ele surgirá no nossa conta corrente e vamos ser quitados, né? Por isso que Jesus fala, né? Reconcilia-te depressa, né? Ou seja, resolve isso logo, não vai empurrando com a barriga não, porque às vezes a situação vai ficando mais difícil, né? É mais fácil a gente resolver um problema quando ele está pequenininho do que depois que ele vira uma avalanche, aí é mais difícil a gente resolver, né? Nós vamos lembrar aqui, né, de uma colocação feita por Santo Agostinho, né, que está lá no Livro dos Espíritos, e que ele diz que era a prática normal dele, todo dia, né, fazer um exame de consciência. Em um determinado momento, ele fazia uma retrospectiva de tudo que havia acontecido, com quem ele tinha estado, o que ele havia dito, e aí ele fazia uma avaliação. E aí, detectando alguma situação onde havia necessidade de uma correção, ele colocava ela com prioridade. Ele dizia que para o dia seguinte, porque geralmente o tempo que ele se dedicava a essa análise era o tempo do recolhimento, do repouso, né? Na sua prece antes do repouso do corpo. Então ele buscava, né, se dispor para que nas primeiras horas do dia seguinte pudesse resolver. E nós sabemos que o corpo de todos nós repousa, mas o espírito continua trabalhando, e aí com certeza essa disposição que ele tinha, ela já era trabalhada logo nos momentos seguintes, né, pela sua essência espiritual, por ele espírito, né, enquanto o corpo dele dormia, repousava, e já ia fazendo ali os acertos que eram necessários, criando as condições para que no dia seguinte as soluções ocorressem. E Santo Agostinho coloca isso como uma proposta, como uma sugestão para nós, né, Geraldo? Ou seja,
analisa o seu dia a dia todo dia, porque é mais fácil a gente resolver os problemas de um dia do que resolver o problema de uma vida inteira, né? Então é mais fácil a gente ir resolvendo os nossos problemas à medida que eles vão surgindo do que a gente deixar embolar tudo para depois tentar desemaranhar, né? Essa confusão. Esse embolar chega num ponto que às vezes a gente nem sabe mais aonde encontrar o fio da meada. Exatamente. Então, se nós tivermos assim essa diligência, esse hábito de fazer essa análise, né? Periodicamente, ele propõe que diariamente, mas às vezes, né, fazemos isso 1, 2 vezes por dia ou 1, 2 vezes por semana, que seja, mas sempre ali na proximidade do acontecimento para resolver. Tem gente que deixa para fazer isso dia 31 de dezembro, né? Que está chegando, inclusive. Esse 31 de dezembro, né? A chamada síndrome, né? Síndrome do Ano Novo, né? É onde nós nos enchemos de bons propósitos para o ano que vai começar e chega num ponto, talvez lá no meio do ano que começa, que ao invés de a gente ter tudo novo, a gente está vivendo tudo de novo. Continua tudo velho, né? Os mesmos equívocos, as mesmas dificuldades. Por isso que essa proposta de Santo Agostinho ela é muito bacana, para a gente ir tentando resolver o nosso problema no dia a dia mesmo, no momento que acontece, para nós não deixarmos arestas, né? Não deixarmos situações soltas nessa nossa existência e resolvendo o mais rápido possível, né? Mas Jesus também fala, Geraldo, um negócio aqui que eu vou te falar, viu? O tal do perdoar 70 vezes 7. É para perdoar 790 vezes? 490 vezes? Ou isso tem um outro significado, né? Há algum tempo, em conversa com colegas lá do estudo sistematizado, né, essa questão foi colocada. Justamente nós estávamos estudando sobre o perdão e alguém colocou isso. Olha, mas então quer dizer que 490 vezes tá resolvido. Na seguinte, se errar, larga para lá, né? E era uma pessoa, assim, um colega muito simpático, muito simples, muito humilde, né? E ele até usou uma figura, ele falou assim que tinha um sítio e que tinha lá um jumento, que é um animal lá de trabalho do sítio, e que esse animal, toda vez que ele se aproximava do animal para buscá-lo para o trabalho ou não, o animal fazia alguma com ele, sabe? E ele foi contando as vezes, né, que isso acontecia, né? Tadinho do chegou no termo dos 7 vezes 70, né? Ele falou assim, agora da próxima vez eu vou revidar, né? Então, é uma brincadeira, mas é bom para a gente ver que o entendimento que Jesus quis passar para nós, ele é muito mais amplo, né? Ele nos coloca aqui na mesma condição que temos que estar preparados, capacitados para exercer o perdão incondicionalmente, vezes infinitas se necessário. Também nós estamos sujeitos a errar, e errar muitas vezes. Muito mais que podemos 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 ou mais. Ou mais. Então precisamos ser indulgentes, condescendentes com aquele que está diante de nós, que possa ter cometido algum erro, né? E praticar essa tolerância, essa indulgência, né? Essa benevolência, né? Com amor. É verdade. Agora, a gente entra num outro tópico aqui que o livro traz para nós, Geraldo, que é sobre o ódio, né? E o ódio até é uma palavra forte, né? Porque às vezes a gente fala assim, em rancor, em mágoa. Agora, quando a gente fala em ódio, a gente sente a própria palavra é carregada de uma energia mais densa, digamos assim, né? E então a gente está falando aqui de perdão o tempo todo, né, no programa de hoje. Nós poderíamos nos esclarecer um pouco mais sobre a questão da natureza do ódio, da onde que ele surge e como trabalhar isso também para evitá-lo, né? Que é o principal. O ódio é, sem dúvida nenhuma, a antítese plena, absoluta do amor. Sim. Né? E o amor mal entendido, mal compreendido, ele pode gerar, né, distorções, né, paixões, né, que são descontroladas, e no correr dessas paixões
pode resultar realmente em eclodir o ódio, né? Por falta de um domínio de um entendimento, de um domínio sobre o que nós entendemos como amor. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar incondicionalmente, estar sempre com a disposição de doar, né? De ser o primeiro a estender as mãos, de ser aquele a fazer primeiramente a atitude de simpatia, né? De envolvimento com o outro, é algo muito difícil. Nós estamos sempre esperando receber alguma coisa para retribuir depois, se recebermos, né? Então, esse condicionamento ainda, né, devido à nossa limitação ainda, como aprendizes primários mesmo, nos leva muitas vezes a distorcer. Não existe, no meu entendimento, um ódio sem explicação. O ódio, ele se ancora em outros eventos, frustração, algumas situações decorrentes de algo que era esperado, de algo que era desejado e que não ocorrendo, acaba levando a essa corrente, né, degradante, né, das paixões descontroladas, e vai gerar aí, quanto maior o sentimento de frustração, de recusa, de negação e de despreparo da pessoa, vai gerar realmente uma ampliação desse sentimento contrário ao amor, que denominamos de ódio. Né? E ele também, às vezes, ele é inexplicável dentro da presente encarnação. São situações em que ele já vem de outros tempos, de outras vidas, e que ele reaparece agora. Às vezes a gente observa muito, né, algumas colocações do tipo assim, a pessoa diz assim: meu anjo da guarda não foi com aquela pessoa ali. Essa resistência, né? Gratuita, né? Gratuita se considerarmos no momento atual. Né? Mas ela vem, né? Está em camadas de outras vivências anteriores, e que de repente um fenômeno qualquer desta vida vem fazer com que aquela eclosão de sentimento negativo ocorra. E aí ele é um ódio que está guardado há muito tempo, muitas vezes adicionado por outras correntes que vão se juntando a ele, e chega mesmo a desabrochar de forma violenta. E ele é uma dificuldade que nós vivemos ainda muito grande no meio, né, aqui no nosso planeta escola, e que precisa ser domado. Precisa essa doma ser iniciada dentro de nós. Com certeza. Paulinho e Viviane estão lá em Cabo Frio agora, Geraldo? Só que estão mandando um abraço para você. Falaram que estão ouvindo o programa Seara Espírita pela internet, né? No www.radiocorreiodaserra.com.br. Estão ouvindo o programa Seara Espírita diretamente de Cabo Frio, mandando um abraço e dizendo que o programa está bacana, estão gostando do programa. Abraço para você, Paulinho e Vivi, também. Aproveitem aí por nós, né? Olha só, né? Aproveitem bem aí, tá? Façam um bom passeio aí. Uma parte desse passeio dedica aí para nós aí que não estamos tendo condições de viajar, né? E aproveitem bem. Com certeza. Abraço aí, Paulinho e Vivi. E para a gente já encaminhando para o nosso encerramento, Geraldo, é uma questão que as pessoas confundem muito, que é a questão do perdão e do esquecimento. Perdão e esquecimento significam a mesma coisa? Bom, nem sempre, na prática, nem sempre significa a mesma coisa. Muitas vezes o perdão, ele é colocado, ele é feito, né, naquele sentido de eu quero me livrar logo de uma situação incômoda, então tá bom, tá, aceita as suas desculpas, tchau, tá, some daqui, vê se não aparece, tá, né? Ele é aquele perdão funcional, né? Mas o perdão verdadeiro é aquele perdão que ele promove a outra pessoa
o agente, né, a chamada agente da ofensa, né, promove essa pessoa, libertando ela também desse sentimento, né, do arrependimento, do remorso, é que faz com que essa pessoa sinta bem. Então aí ele é um compartilhamento, ele não é só esquecimento, ele é elevação, ele é crescimento para as duas partes. Então ele, mesmo que em algumas das situações isso não progrida além desse ponto, mas ele isenta as partes, né, de estarem com uma lembrança de aconteceu determinado fato e ficar rememorando isso a vida inteira. Talvez é uma situação fugaz que as pessoas ali, os agentes ali da ofensa se encontraram uma única vez, nunca mais vão se encontrar, mas praticado o perdão, né, vamos esquecer, vamos nos libertar e libertar o outro também de compromisso. Nós, um e outro, vamos ter oportunidade futura. Aquele que tiver que fazer a reparação terá oportunidade de operar esse exercício. E o outro de ser cada vez mais tolerante, mais indulgente. Geraldo, gostaria de agradecer a sua participação. Chegamos aí ao final. Tinha ainda muita coisa ainda para falar, né? Mais uma hora voa rapidinho, mas acho que já ficou o principal, né? Da importância de nós trabalharmos o perdão, porque nós precisamos também do perdão para nós. Muito obrigada por sua participação, Geraldo. Eu que agradeço por essa oportunidade de trabalho. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos futuramente, futuro breve, estar aqui novamente. Obrigado. Mês que vem, se Deus quiser, né? Agradecemos aí a participação dos ouvintes, ao pessoal todo que está nos acompanhando no Seara Espírita, o Fred aqui também com a gente na filmagem. Lembrando que esse programa estará disponível na quarta-feira no canal da AME no YouTube. AME Barbacena, então é uma oportunidade da gente ver de novo, se por um acaso a gente não conseguiu ouvir, né, ter a oportunidade de acessar o programa, ver, passar para os amigos, divulgar no Facebook e assim difundir a doutrina espírita, né, uma mensagem positiva como essa, falando sobre o perdão que a gente precisa tanto trabalhar, ok? Então na quarta-feira, lá no canal AME Barbacena, o vídeo deste nosso programa Seara Espírita de hoje. Agradeço a participação de vocês, o carinho, as ligações, as mensagens. Que Jesus nos abençoe a todos. Tenhamos um excelente final de semana de paz e luz e uma semana de trabalhos, de realizações no bem, de prática do Evangelho na nossa vida. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.